Nos anos 90, um carro nacional desafiou as BMWs e conquistou o coração dos brasileiros. Ele tinha presença, desempenho e luxo. Mas acima de tudo, ele mostrou que o Brasil podia ter um sedã digno dos padrões europeus sem dever nada para os importados. Esse carro era o Chevrolet Omega CD. Naquela época, quem queria um sedã de luxo no Brasil tinha opções muito limitadas. Modelos importados eram caríssimos. A produção nacional ainda estava engatinhando quando o assunto era sofisticação, e a maioria dos carros de alto nível era voltada para empresários e políticos, gente que precisava de conforto. Mas não, ligava tanto para desempenho. Foi nesse cenário que a Chevrolet decidiu mudar o jogo. A GM pegou a base do Opel Omega, um sedã alemão que já era um sucesso na Europa, e trouxe para o Brasil com um novo padrão de qualidade. Mas não foi apenas uma adaptação simples. O Omega brasileiro recebeu ajustes específicos para as nossas estradas, motores mais robustos e um refinamento que fez muita gente olhar para ele como a grande revolução da época. No lançamento, duas versões estavam disponíveis: a GLS, mais simples, e a CD, que era o verdadeiro astro da linha. E é aí que a história fica interessante. Porque ao invés de simplesmente lançar mais um sedã de luxo, a Chevrolet trouxe um carro que entregava mais do que os modelos alemães que dominavam o mercado. O Omega CD era confortável, potente e moderno. E isso fez com que ele se tornasse o sonho de consumo de muita gente. Vamos falar da motorização. No início, o Omega CD vinha equipado com um motor 3.0 de 6 cilindros, capaz de entregar 165 cavalos de potência. Para os padrões da época, isso era um absurdo. Comparando com a BMW Série 3 disponível no Brasil naquele tempo, o Omega entregava mais torque e uma dirigibilidade que deixava os alemães comendo poeira. O segredo estava na combinação entre potência e equilíbrio. A tração traseira, aliada à suspensão independente, garantiam um nível de estabilidade que poucos carros nacionais conseguiam oferecer. Mas o verdadeiro trunfo veio em 1995, quando o Omega CD passou a ser equipado com o lendário motor 4.1 de 6 cilindros, herdado do Chevrolet Opala. Esse motor foi reformulado para se adequar ao Omega e entregava 168 cavalos, mas com um torque ainda maior, tornando as acelerações mais fortes e a condução ainda mais prazerosa. Era um carro que, na estrada, andava como um verdadeiro esportivo, mas sem abrir mão do conforto. E por falar em conforto, esse era um dos pontos altos do Omega. Quem entrava no carro sentia imediatamente que estava em outro nível. O acabamento interno era impecável, com materiais de qualidade, bancos extremamente confortáveis e um isolamento acústico que tornava a experiência de dirigir muito mais refinada. Mas o grande diferencial estava na tecnologia. O Omega trouxe recursos que eram inéditos para o mercado brasileiro, como controle eletrônico de tração, painel digital nas primeiras unidades e um nível de ergonomia que fazia qualquer viagem longa parecer um passeio curto. Tudo isso fazia do Omega CD um carro diferenciado. Mas o que realmente colocou ele no topo foi a percepção do público. Diferente dos modelos alemães, que eram vistos como veículos para uma elite muito restrita, o Omega conquistou uma base de fãs apaixonados. Ele era um carro aspiracional, mas sem a arrogância dos importados. Quem dirigia um Omega não queria apenas um carro de luxo, queria um carro com presença, que entregasse tudo o que prometia e que pudesse ser usado no dia a dia sem preocupações. Só que nem tudo dura para sempre. Com a abertura do mercado brasileiro para importações mais acessíveis, os sedãs de luxo começaram a perder força. Marcas como BMW, Mercedes e Audi trouxeram modelos mais modernos, com motores menores e mais eficientes. E isso começou a afetar diretamente as vendas do Omega. Além disso, os custos de produção no Brasil começaram a ficar altos demais para um carro tão refinado. Em 1998, a Chevrolet decidiu descontinuar o Omega nacional. Foi um golpe duro para quem admirava o modelo, mas o nome ainda teria uma sobrevida. Em 1999, a GM começou a importar o Holden Commodore australiano, rebatizando-o como Chevrolet Omega. Mas, apesar de ser um carro incrível, ele já não tinha o mesmo impacto do modelo original. A conexão com o público havia mudado. O Omega deixou de ser um carro que representava uma revolução e passou a ser apenas mais um importado de luxo. Mesmo assim, o legado do Omega CD continua vivo. Até hoje, ele é lembrado como um dos melhores sedãs já produzidos no Brasil. Um carro que mostrou que era possível desafiar os alemães de igual para igual e que ainda faz os olhos dos entusiastas brilharem quando aparece em um encontro de carros antigos. E aí, você já teve a oportunidade de dirigir um Omega CD? Se pudesse ter um hoje, escolheria o 3.0 ou o 4.1? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre essa máquina incrível. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, já sabe o que fazer. Curta, se inscreva no canal
canal e ative as notificações. Até a próxima!